Eu vou olhar, né? Bom dia a todos. Cá estamos, né, Sônia? Cá estamos, Alisson. Cá estamos, queridos amigos, queridas amigas, no pontapé de um grande evento que se nos afigura que fará história, que comporá verdadeiramente o calendário espírita pernambucano nos dias de carnaval. Conversava com Alisson ainda há pouco e relembrava que eu, ele e Silvinha, numa tarde, num cafezinho lá em Boa Viagem, conversávamos a respeito desse evento. Veio a pandemia e o sonho hoje se realiza, não é, Alice? Então, com alegria aqui estamos. E estamos porque somos até um pouco, usaria o termo ousada, no sentido de não fugir a determinados compromissos que nos são feitos pela doutrina e por pessoas tão queridas que moram verdadeiramente no nosso coração. Como dizer não a Sônia Gonçalves? Como dizer não? Então, Sônia, por você, pela doutrina e por Jesus, aqui estamos na manhã de hoje. Reencarnação. Perispírito, os desafios do mundo atual. Começaremos por reencarnação. Narram que nas vertentes do Monte Hermon, a 45 milhas do Mar da Galileia, nas ruínas de uma cidade chamada Cesareia de Filipe, foi travado um importante diálogo. E dizem, aqueles que tratam a respeito desse diálogo, se verdadeiramente as pessoas se ativessem à importância daquilo que ali aconteceu, essas pessoas seriam convencidas a respeito da reencarnação. Porque Jesus, em conversa com seus discípulos, lhes indagaria: que dizem quem eu sou? E os discípulos, em consonância com a pergunta feita, e eu diria mais, em consonância com o sentido da reencarnação, eles responderiam a Jesus: uns dizem que tu és Elias, outros afirmam que tu és Jeremias, e outros afirmam que tu és o retorno de João Batista. E aí, Jesus pergunta a Pedro: e tu, Pedro, que dizes quem eu sou? Tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo. Na realidade, aí estaria patenteada a reencarnação. Porque, se assim não fora, não havia sentido a indagação e não havia sentido a resposta. Lhes foi dada pelos discípulos. A reencarnação, se formos conceituá-la, ela é uma lei divina, através da qual esta lei divina, a nossa essência, ela passa por vários corpos, transita por vários corpos, até que um dia atinjamos a perfeição. Vamos encontrar a reencarnação lá no Velho Testamento, através de uma passagem de Isaías, no capítulo 24, versículo 19, quando Isaías fala: aquele do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverá de novo. Observemos o verbo no futuro do presente: viverá. Aquele do vosso povo, a quem a morte foi dada, viverá de novo. E há também no Velho Testamento uma passagem de Jó, onde diz que quando o homem está vivo, aliás, quando o homem está morto, vive sempre. Terminados os dias da minha existência, esperarei, porque a ela voltarei.
São duas passagens interessantes que fazem menção à reencarnação no Velho Testamento. Mas vamos voltar ao Novo Testamento. Além dessa pergunta que Jesus endereçou aos seus discípulos, nós vamos encontrar uma passagem no Tabor, depois da transfiguração, onde os discípulos interrogam a Jesus sobre Elias. E Jesus, em resposta, lhes diz que Elias já veio. Não o reconheceram e fizeram com ele o que quiseram. E eles entenderam, então, que Jesus estava a falar a respeito de João Batista. Mas existe um outro momento significativo que está contido no Novo Testamento, é aquela passagem de Nicodemos, doutor da lei, que buscou o mestre na calada da noite, numa casa de um amigo, e foi perguntar a Jesus o que era preciso fazer, o homem fazer para entrar na vida eterna. E Jesus, em resposta, lhe diria que era preciso nascer de novo. Marcava-se ali mais uma vez, ou patenteava-se mais uma vez a menção à questão reencarnação. E Nicodemos estranha, como todos nós sabemos, como é que eu, homem feito, eu vou retornar ao ventre materno? E Jesus, então, lhe diz, tu és mestre e não tens conhecimento disso? É necessário nascer de novo, pela água e pelo Espírito. Mais uma vez, a gente percebe o patentear da reencarnação através da fala de Jesus. A Igreja Católica, durante um certo tempo, os seguidores do Papa Orígenes, eles acreditavam, a Igreja acreditava na reencarnação. Era difundida a reencarnação através da própria Igreja Católica. Foi quando aconteceu um concílio, no ano de 553, o concílio de Constantinopla, em que ali foi revogada, retirada da crença religiosa católica a ideia da reencarnação. Contam-se, aí são conversas de bastidores, que nos corredores do palácio havia uma afirmativa que o imperador Justiniano, a pedido da sua esposa Teodora, uma mulher que era preconceituosa e uma mulher que trazia consigo muitos problemas na área emocional e comportamental, havia pedido ao seu esposo que instasse junto aos bispos para que a reencarnação fosse retirada dentro da doutrina da Igreja Católica. E assim foi feito. No entanto, todos nós sabemos que pelo fato de ela ter sido retirada da crença católica, não significaria a possibilidade da revogação de um fato que é uma lei divina. Uma lei divina que nos possibilita a cada um de nós, espíritos, que estamos num processo de evolução, um dia atingirmos a nossa perfeição e reconciliarmos-nos não apenas com Deus, mas com as leis divinas, com as outras criaturas e com nós próprios. É uma crença antiga, lá na Índia, os Vedas falam a respeito da reencarnação. No Egito também, era uma ideia muito usual a ideia da reencarnação. Vamos encontrar lá na Grécia Pitágoras, o grande filósofo. Ele se recordava de vidas passadas. Platão também era reencarnacionista. Apolônio de Tiana, que era um discípulo deles, ele dizia que a reencarnação é algo que faz parte da história do espírito. Vamos encontrar lá na França, Victor Hugo, muitas pessoas não acreditam na reencarnação porque dizem elas, eu não me recordo de ter passado pelas experiências de outras existências. E diria Victor Hugo com muita propriedade, há fatos das nossas vidas, das nossas existências, que se passaram quando nós éramos crianças e nós não nos lembramos, não temos conhecimento. Mas pelo fato de nós não nos lembrarmos, não termos conhecimento que vivenciamos determinadas experiências, isso não significa que nós não tenhamos vivido tais experiências. Vamos encontrar Lamartine, quando ele escreveu o livro Viagem ao Oriente, ele também fala de fatos, onde ele se recorda, porque a reencarnação a gente vai observar que ela pode se dar, o conhecimento dessa realidade, dessa lei,
se dá através de fatos espontâneos. A memória, de forma espontânea, ela nos remete a fatos que vivenciamos em outras existências. Então, de forma espontânea, Lamartine se recordava de fatos que ele vivera na antiga Judeia. Benjamin Franklin, certa feita, escrevera, como as páginas de um livro velho, que muitas vezes tem as suas páginas rasgadas e a tinta apagada, ele tinha crença na reencarnação e diria, eu voltarei em outra roupagem, mais bem trabalhada, mais bem revisada. Vamos observar também que, na atualidade, e aí isso quem diz é um escritor chamado Irving S. Cooper, religioso, e ele escreveu um livro muito interessante, Reencarnação, a Lei do Universo. Nesse livro de Irving S. Cooper, ele diz que hoje em dia é muito difícil as pessoas não aceitarem uma doutrina que nos apresenta de uma forma lógica, de uma forma racional, uma doutrina que nos remete a uma condição que nos faz entender a bondade e a justiça de Deus, como é a reencarnação. A doutrina espírita, na questão 166 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga como é que nós podemos atingir a perfeição, né? E a resposta que os espíritos disseram, a pergunta, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E a resposta, sofrendo a prova de uma nova existência. Na questão B, da questão 166, na letra B, Allan Kardec continua a perguntar. A alma passa, então, por muitas existências corpóreas? E a resposta dos espíritos, sim, todos contamos com muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Este é o desejo deles. Aprofundando mais a questão da reencarnação, Allan Kardec indaga, qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? E lá na frente, na questão 171, ele indaga, em que se funda o dogma da reencarnação? Resposta, na justiça de Deus e na revelação. Porque incessantemente repetimos, um bom pai deixa sempre a porta aberta aos seus filhos. Então, lastreada nessas informações que a doutrina nos passa, e lastreado também nas informações que hoje são dadas por pesquisadores, alguns pesquisadores, nós vamos observar que cada vez mais, como diria Irving S. Cooper, que a reencarnação passa a ser aceita. E respeitam, inclusive, que antes não houvera esse respeito, quem diz isso é o professor Banerjee, vamos ver que passa a ser hoje, aqueles pesquisadores passam a ser respeitados, que antes eram tidos, inclusive, como charlatães. Muito bem. Irving S. Cooper, nesse livro, Reencarnação, a Grande Lei do Universo, ele nos passa uma história interessante que fecha bem o seu raciocínio, que ele desenvolveria durante todo o livro. Ele conta uma história de um homem que fora preso, condenado injustamente por um crime que não praticara. E este homem, ele passa 20 anos na prisão. Quando chegou o término desses 20 anos passados na prisão, o verdadeiro autor do crime aparece. O processo é reaberto, e sendo reaberto o processo e aparecendo o verdadeiro autor do crime que lhe era imposto e imputado, ele tem a possibilidade de adquirir a sua liberdade. Nos momentos finais que ele passaria ali na prisão, um religioso que costumeiramente visitava aquele presídio, pede-lhe para dirigir-lhe algumas palavras. Na visão do religioso, era preciso lhe ser dado alguma palavra que os incentivasse a voltar à sua vida e encarar os fatos com uma certa coragem diante de tudo que o religioso sabia que ele ia passar. Muito bem, e ao falar com ele, esse diálogo foi lhe permitido,
o religioso passaria para aquele rapaz, para aquele senhor. Que ele tivesse confiança em Deus, e uma vida nova ele agora ia ter possibilidades de encontrar lá fora, e principalmente ele levasse consigo a certeza que Deus estaria consigo. Escutou aquilo, buscou se posicionar bem na cadeira para ficar olhando o homem que assim com ele conversava e disse: Deus, você quer dizer que eu saindo aqui da cadeia, aqui desta prisão, durante todo o tempo que eu sofri, e eu vá, agora que estou a sair, acreditar em Deus? E ele diria de uma forma coerente, percebamos o raciocínio para alguém que não conhece Deus, para alguém que não conhece reencarnação. Onde estava Deus? 20 anos aqui na cadeia. Nenhuma visita da minha mulher. Soube, através de outras pessoas, que ela recomeçou outra vida. E eu, perceba como eu estou. Eu sou um frangalho humano. E aí eu pergunto ao Senhor, onde está Deus? Onde esteve Deus? Guarde esse Deus. Guarde, porque até hoje ele nada fez por mim. E V.S. Cooper, através de um raciocínio lógico bem formulado, esse raciocínio dele, ele diz: faltou aquele religioso a chave mestra que poderia lhe dar uma grande resposta para a sua indagação. Faltou ao religioso o conhecimento da reencarnação. Diz Joana de Ângeles, através de uma palavra assim, muito poética, que a reencarnação ela tem possibilidade de luarizar a vida sofrida de alguém. A reencarnação traz luz. Porque percebamos a coerência de quem não conhece reencarnação. Como aceitar o diferenciar de tanta sorte, de tantas desigualdades? Porque uns nascem na riqueza e outros na pobreza. Porque uns são tão belos e outros apresentam tanta fealdade. Porque uns nascem com saúde e outros já trazem deficiências físicas. Porque para determinadas pessoas tudo parece dar certo e para outras tanto sofrimento desde o seu nascimento. Então, diz V.S. Cooper, a reencarnação traz lógica, traz resposta para essas graves e tão frequentes questões. Há poucos dias, uma pessoa amiga que tem um certo conhecimento do espiritismo, mas que traz, como outras pessoas inteligentes, as suas interrogações. Ela me dizia: Mercedes, será que Deus nos abandonou? É uma pergunta que, comentando tal pergunta com outras pessoas, dizendo: Mercedes, mas fulana não crê em Deus. Não é questão de não crer. É questão de, muitas vezes, sem o conhecimento da reencarnação, não temos respostas que nos satisfaçam. Porque verdadeiramente luariza o nosso conhecimento. Passamos a entender nas anormalidades, onde existe normalidade, existe, embora não pareça normalidade. A reencarnação. Para entendê-la, como fazê-lo? Eu, certo dia, recebi uma visita de uma moça jovem, inteligente, inclusive formada em Direito, com raciocínio perfeito para as muitas coisas que nós conversávamos. Ela dizia: eu aceito tudo do Espiritismo. Eu acho uma doutrina que convida as pessoas e os seguidores dela. Muitas vezes a gente percebe em atos assim de grande solidariedade, mas essa tal de reencarnação, já escutaram isso? Essa tal de reencarnação, como se fosse algo desconexo e não possível de suceder. Então, para aceitarmos a reencarnação, o que seria preciso? Eu diria aquelas pessoas, talvez as que estivessem pela primeira vez a se abeirar da doutrina que apresenta a reencarnação como uma grande lei e como prova patente da misericórdia e justiça de Deus,
aconselhávamos tais pessoas, ou aconselhamos tais pessoas, a que elas possam verdadeiramente, em primeiro lugar, despir-se dos seus preconceitos. Porque é uma realidade, vindos muitas vezes ou egressos de outras religiões, trazendo consigo esse preconceito que essa tal reencarnação não faz sentido, sem se despir dessa possibilidade de observar essa realidade proposta sobre um novo prisma, dificilmente aceitaríamos ou aceitamos a reencarnação. Thomas Kuhn e Joel Baker, eles falam a respeito de paradigmas. E ao falarem a respeito de paradigmas, eles dizem que cada um de nós temos paradigmas que nos dirigem. E esses paradigmas, muitas vezes, nos remetem de forma frequente às ideias antigas que alimentamos. A lógica na reencarnação, a lógica na reencarnação. Por exemplo, nós vamos mergulhar nos pensamentos de Ives Cooper. Ele diz, uma só vida não faz sentido. Uma só existência não faz sentido. Porque ele diz, convenhamos todos, uma existência em que a pessoa vive 70, 80 anos, onde a pessoa produz, onde a pessoa realiza, tudo bem. Mas como explicar, por exemplo, diria Ives Cooper, uma existência ou uma vida, como geralmente se fala, em que a pessoa morre em tenra idade? Ou aqueles casos em que mal nasce, mal acontece o uma só existência não faz sentido, diria ele. Mas, alicerçados pelo pensamento da doutrina, que nos apresenta a reencarnação, aí a gente vai ver que tudo faz sentido. Porque cada existência é um elo de uma grande corrente. E aquilo que acontece numa existência, por menor que seja, é um somatório que fazemos aquelas outras existências que virão. Nada se perde. Nada se perde. Vamos observar também, diria Ives Cooper, que ele, como religioso, ele não via nenhum sentido naquela fala de Jesus que diz, sede perfeitos. E ele diz, por quê? Porque não havia sentido nessa fala de Jesus, nesse convite de Jesus para cada um de nós. Porque ele ficava a imaginar como conseguimos ser perfeitos numa única existência. Por mais dedicados que sejamos, por exemplo, numa área profissional, a perfeição é difícil, muitas vezes, de ser conseguida, por mais que você se dedique, numa única existência. E Ives Cooper continua a falar. E na sua fala, ele diria, como explicar, por exemplo, a questão do mal aqui na Terra? Como explicar? Todas as religiões apresentam Deus como um ser perfeito, justo, misericordioso. Aí vem a pergunta, e como aceitar o mal? Porque o mal visita, por exemplo, determinadas pessoas, porque ele progride tanto na Terra. Então, através do conhecimento da reencarnação, nós sabemos, nós temos a certeza que todas as criaturas humanas, todos nós temos o germe do bem que habita na intimidade de cada um de nós. Só que quando não desenvolvemos o bem, ainda prevalece em cada um de nós o mal. Questão 754 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec indaga sobre a questão da crueldade. Ao indagar, ele diz, a crueldade não é a ausência do senso moral. E os espíritos dizem, em resposta, engana-se.
O germe moral existe no íntimo de todas as criaturas, como o germe do perfume existe ainda na flor que ainda não desabrochou. Então, o mal existe porque ainda não se desenvolveu o bem. À medida que vamos crescendo, que a humanidade for crescendo no bem, o mal deixará de existir. Neutralizaremos o mal. Muito bem, mas sigamos ainda o raciocínio do Irving. Aí ele fala, a reencarnação, por exemplo, nos dá a certeza que somos regidos por uma lei moral. Tudo que nós estamos a fazer traz repercussões. Então, hoje, nós sofremos tudo aquilo, ou o resultado daquilo que fizemos em existências passadas. Porque não existe, Buda dizia, nenhum lugar no universo em que a gente não colha o bem ou o mal que a gente fez. Então, a gente observa a grandeza de termos esses ensinamentos, conhecermos essa lei. Percebamos a diferença que faz para cada um de nós a certeza de que pode haver o que acontecer, pode haver o que esteja a acontecer. Podemos passar por todas as dificuldades que tenhamos e sejamos chamados a passar. Nós sabemos que existe uma lei moral que preside tudo e dirige todos os nossos pensamentos e todas as nossas ações. Uma ação que nós realizemos, muitas vezes, ou costumeiramente, a gente diz assim, terminei de realizá-la. Uma ação não se esgota no momento em que achamos que estamos a realizá-la ou terminá-la. Ela tem repercussões. Aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, diz causas anteriores ou atuais das nossas aflições, né? Aqui, o aiures, vamos colher os resultados das ações que hoje, entre aspas, achamos que acabamos de fazer. Continua o Iver Cooper. A questão da hereditariedade. As leis da hereditariedade, elas não explicam as razões dos nossos comportamentos morais. Muitas vezes, pais que são íntegros, que são cumpridores dos seus deveres, têm filhos que não lhes procuram observar as orientações e os conselhos para que eles sigam no bem. Então, a hereditariedade, ela não funciona, por exemplo, em relação às nossas questões morais. Mas continuemos ainda no raciocínio desse escritor e religioso. A questão das lembranças. Bom, dizíamos ainda há pouco que muitas pessoas não acreditam na reencarnação porque elas não se recordam de ter vivido outra existência. Mas observemos, podemos não nos recordar, mas trazemos conosco, e isso ninguém pode negar, determinadas predisposições instintivas, determinados comportamentos que ficaram arquivados aonde? No nosso perispírito. Porque o nosso espírito tem esse envoltório, essa vestimenta, que ali ficam centralizados todas as nossas, o resultado de tudo que nós estivemos a fazer. E emerge. E emerge de que maneira? Raciocinando bem e colocando de forma muito metódica, o autor citado, ele diz, as predisposições inatas, as determinadas características que a gente traz e afloram de forma espontânea determinadas tendências inatas. Como se explicaria se não através dessas experiências já terem sido vivenciadas? Recebi há poucos dias, não sei se vocês também receberam através do WhatsApp, uma criança de 10 meses, desenhando com uma perfeição. Não sabia nem pegar direito no lápis, não sabia. Pegava assim de uma forma não tão harmônica como nós pegamos, mas ali com 10 meses a desenhar. Quem não lembra, por exemplo, do caso de Sibelius? Pequenino, os pais acordam, ele estava a tocar. As tendências inatas. Mas afora as tendências inatas,
Como explicar a questão do gênio, a questão da precocidade de determinadas crianças em relação a conhecimentos que eles não haviam adquirido naquela encarnação? Nós temos um caso de uma criança chamada Alexandre Maximiliano Arellano. Esse menino, com 6 anos de idade, ele fez uma palestra na Universidade Autônoma do México, e esse menino falou durante 45 minutos para um público formado em medicina, e médicos e paramédicos, falando 45 minutos de forma correta a respeito de osteoporose. A sua mãe, Alexandra Noé, diz que, afora esses momentos em que ele faz palestras em medicina, é uma criança normal, brinca com brinquedos de uma criança de 6 anos. Aos 6 anos, fazendo palestra para médicos. E disse o diretor da Faculdade de Medicina Autônoma lá do México, ele disse que já estava pensando na possibilidade, quando isto se deu, de trazê-lo para estudar na faculdade, por conta do conhecimento que ele tinha, inclusive, a respeito de fisioanatomia, onde essa criança registrava tanto saber numa área tão difícil e específica. Dizem com propriedade, a gente só se recorda daquilo que anteriormente a gente viveu. Muito bem. O esquecimento do passado, de forma sábia, existe para que a gente não se recorde com detalhes de fatos que poderiam nos prejudicar no nosso processo evolutivo. Vivendo numa família onde muitas vezes tivemos experiências difíceis com os nossos parentes, com os nossos pais, com os nossos filhos, sabiamente existe o esquecimento do passado. Mas esse esquecimento do passado, ele aflora em questões ou em momentos necessários, inclusive até para a divulgação da teoria da reencarnação. Vamos encontrar o caso de Mozart. Mozart, com 4 anos de idade, já tocava bem o piano. Aos 11, compôs uma ópera. Beethoven, aos 11, já se destacava na música. Por quê? Uns estão destacados, outros passam uma vida inteira tentando tocar algo, não têm a facilidade. E esses espíritos, na sua fase infantil, já demonstravam. Dizia que o Irving citava que hoje, ou na atualidade, cada vez mais as pessoas estão abertas para aceitar a doutrina da reencarnação. 2 grandes pesquisadores, eles deixaram um legado muito importante que vem enriquecer aquilo que nós estamos a falar. Quem foram esses 2 pesquisadores? Foi Dr. Banerjee, lá na Índia, e Ian Stevenson, nascido no Canadá e trabalhando por muito tempo como diretor na área da parapsicologia, lá na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. O professor Banerjee estudou por 25 anos a reencarnação. 25 anos estudando, pesquisando a reencarnação. E deixando um legado de 1.100 depoimentos, vivências das pessoas pesquisadas. Diria ele, eu não via, através de jornais, através de revistas, a questão da reencarnação. Pesquisei a reencarnação. E diria, no começo desse meu trabalho, as pessoas achavam que eu estava fazendo algo que não merecia valor. Não me davam crédito em relação a esse trabalho que eu estava a executar. No final, ele diz, hoje, muitas são as pessoas que buscam, inclusive, estudar as pesquisas que nós estivemos a realizar. E ele conta, entre outros casos que ele conta, registremos 1.100 casos, ele conta um caso a respeito de uma criança chamada Munesh, 4 aninhos. Estava a tomar banho lá na Índia, o fato se dera na Índia. A criança estava tomando banho e a mãe, por algo que ele fizera, dera-lhe uma palmadinha no bumbum. Ele olha para a mãe e diz, mamãe, não me bata.
Não me bata, porque se a senhora me bater mais uma vez, eu vou sair daqui. Porque, aliás, eu não sou daqui. A mãe não estranhou, é uma generalidade lá acreditar-se na reencarnação. Escutou a criança, depois se repetiria de forma espontânea a memória de Munech. Aos 6 anos, ele diz: eu era casado, a minha esposa se chamava Alódia, eu morava na cidade de Visara, a minha casa, descrevia a casa onde morava, tinha um poço, tinha um grande pomar, e eu me recordo nitidamente que lá vivi. O caso foi levado ao professor Banerjee para que ele pudesse estudar, e ao estudar o caso, ele propôs à família que levasse Munech até a cidade de Visara. E lá chegando, o professor Banerjee entrou em contato com a Lódia, pediu-lhe que ela lá estivesse em determinado dia, em determinado local, para conversar com Munech. E ele, da sua memória espontânea, ele diz que ele se chamava, na outra encarnação, ele se chamara Bhajan Singh, e aí a esposa, a Lódia, ali presente, aceitando o convite de ali estar, disse: muito bem, ele diz que eu sou a Lódia, porque trouxeram a Lódia e a irmã. Qual das duas é a Lódia? Aí ele passa a informação que a Lódia era aquela que ele estava a indicar. Aí ela disse: muito bem, mas alguém pode ter dito que eu é que sou a Lódia. Aí o professor Banerjee disse: eu proponho que haja um momento entre vocês dois e que você, através de uma conversa, você repasse algum fato significativo da vida do casal. E ele aceitou e trouxe para ela detalhes, inclusive um determinado dia que for à cidade de Agra, e lá chegando, de retorno a Agra, eles discutiram, e ele, com um pau de bater para fazer manteiga, ele bate nela, e ela trazia consigo ainda as marcas dessa batida. Então, ali, terminado o diálogo, ela volta e diz ao professor Banerjee: não existe dúvida, este menino é o retorno do meu marido. É um caso bem interessante que o professor Banerjee retrata. Há anos, o professor Chestes Luna, da Federação Espírita de Pernambuco, ele nos remete a essa narrativa num artigo que ele fez para o Jornal do Comércio. E Chestes, ele explica, após relembrar este fato, pesquisado pelo professor Banerjee, ele diz: muitos, ao observar ou ao analisar esse fato, dizem: não, isso é questão da memória genética. Percebam, quando a gente tem preconceito, a gente admite que os antepassados possam nos trazer, pela memória, essa herança genética, que a gente se lembre de algo que um antepassado nosso viveu. E se fecha a possibilidade de sermos nós mesmos que tenhamos vivenciado aquela evidência. Mas aí faria Chestes uma explicação. Isso não explica. Racionalmente, a reencarnação é a lembrança de existências outras que tivemos em outros momentos. E a contribuição do professor Banerjee, ele diz, é algo que nós, através de pesquisa, através de fatos que nos foram apresentados pela memória espontânea ou provocada através da terapia de vidas passadas, chegamos à conclusão que a reencarnação é uma realidade. O professor o Dr. Ian Stevenson, ele conta um caso muito interessante. Também, ele tem um livro, Crianças que se Lembram de Suas Existências Passadas. Ele conta o caso de uma família que ele estudou, foi lhe apresentado o caso. Também é um caso muito interessante. Antes de chegar à narrativa de Ian Stevenson sobre esse caso, ele diz que é a reencarnação uma comprovação inequívoca da imortalidade da alma. Através do estudo da reencarnação, não temos mais nenhuma dúvida que a alma é imortal.
Daí porque uma doutrina que apresenta a reencarnação, diria o Dr. Ian Stevenson, é uma doutrina consoladora. Palavras dele. Uma pessoa que está prestes a morrer, ou uma pessoa que está a sofrer por alguém querido, através do conhecimento da reencarnação, ela passa a ter a certeza da questão da imortalidade. Esse morto querido voltará, ou continuará a viver. E ele conta um caso muito interessante que aconteceu lá na Inglaterra, em Hexham, lá na Inglaterra, em que uma família chamada família Pollock, essa família tinha 2 crianças que eram gêmeas, e essas crianças, num dia de domingo, estavam a brincar em frente à casa. A mãe dessas crianças cuidava do almoço, o pai estava na jardinagem, e as crianças na rua a brincarem. Em determinado momento, o policial bate à porta e lhes traz a notícia que as 2 haviam sofrido um acidente e que haviam desencarnado, haviam morrido. É indescritível o sofrimento dos pais. Aquelas crianças haviam sido geradas com dificuldade. A mãe entrou num sofrimento tal, mas naquele mesmo dia em que a morte havia se dado, o pai foi visitado em sonho com a informação: nós voltaremos, papai, nós voltaremos. E aí ele passa a informação para a esposa. A esposa sorri e diz: olha, você sabe o quão difícil foi esse processo gestacional. O fato é que eles saíram daquela cidade, foram morar em outra cidade. No mesmo ano, ela engravidou. As crianças nasceram. Elas se chamavam Julian e Jennifer. Ao retornarem, receberam o nome de Joana e Jaqueline. 5 anos já, nos novos corpos que elas estavam a viver, a mãe resolveu fazer uma visita à cidade onde moravam. E não apenas a cidade, teve vontade de voltar à rua onde elas haviam morado. Quando elas chegaram no início da rua, uma delas disse: mamãe, nós vivemos aqui nessa rua. E daqui a 5 casas, foi a casa que nós morávamos. A mãe ficou impressionada, sorriu. Depois a outra disse: olha, ali na frente tem uma padaria. E ali sempre está a vender uma senhora gorda, com um sorriso aberto. Aí eram que espontaneamente elas lembravam. Aí uma delas disse: olha, vamos até a nossa casa para que percebamos como está a covinha de Tigre. Tigre era um gato de estimação. O caso foi levado ao Dr. Ian Stevenson. E é interessante que quando ele quis levar as crianças até o local onde o acidente se deu, elas foram movidas por um grande temor. Isso também explica a reencarnação. Há esquecimento do passado, mas somos pegos ou somos levados durante toda uma vida por determinados temores que não se justificam, que os psicólogos buscam ver se se iniciou naquela existência e não encontram resposta. Nada justifica tais temores. Como nada justifica também aquela questão da antipatia ou da simpatia. Como também nada justifica a gente não ter ido em determinado local e a gente ter aquela sensação de déjà vu, já visto antes. Eu tenho uma experiência que eu passei. Certa feita, fui com a esposa a São Luís, lá no Maranhão. E nós nos hospedamos num determinado hotel. Um hotel antigo da cidade, o Grande Hotel. Eu não consegui dormir aquela noite. Eu disse para ele: vamos sair daqui, amanhã a gente vai procurar outro canto. Gente, o que é que aconteceu? Não sei. Nunca acontecera isso comigo. Mas eu disse: amanhã a gente vai para outro local. Então, são determinadas coisas que não se registram. E se registram em umas pessoas e outras não. Interessante, voltando o caso dessas 2 crianças, elas trouxeram consigo marcas que eram comuns na outra encarnação.
E nós, através de estudos, já nos foi dito, ou nos é dito, que quando a reencarnação ela se dá próxima a um anterior, muitas vezes determinadas características acontecem, porque tudo isso, na providência divina, que é a solicitude de Deus para com todas as criaturas, acontecem para que a gente vá cada vez mais descortinando aquilo que anteriormente não nos era dado apreciar ou observar. A bênção da reencarnação. Diz Richard Simonetti, com muita categoria, uma determinada obra que ele escreveu. Hoje, mais do que nunca, eu me convenço que reencarnação é uma realidade. E me convenço pelo depoimento de amigos psicólogos que dizem eles próprios, não há como negar. É muita evidência. São casos muito sugestivos da realidade reencarnatória, que se patenteia ou que se materializa através da lei de causa e efeito. Existe essa lei grandiosa, a lei da reencarnação. Ela se materializa através da lei de causa e efeito, que faz com que o que nos aconteça não sejam obras do acaso, seja um reflexo ou uma resposta daquilo que tenhamos anteriormente feito. E também, né, Yassu? Se materializa também através da informação que o nosso corpo espiritual, que é o perispírito, ele junta a memória, ou ele traz a memória como um computador de tudo que a gente houvera feito. Nada se apaga. Tudo lá armazenado. E na hora certa, esse perispírito que guarda o somatório das nossas reencarnações, isso faz ou influi para que tenhamos o corpo que nós temos. As características que são as nossas, porque o perispírito é um instrumento do nosso espírito. Ele, inclusive, ajuda o espermatozoide que seja necessário para que nos dê a característica daquele novo corpo que a gente vai viver. Percebamos a providência divina e o registro que a doutrina espírita nos passa de como tal processo esteja ou foi acontecer. No livro Loucura e Obsessão, há uma narrativa interessante de um rapaz chamado Lício. E Lício, ele trazia um conflito na área da sexualidade. Trazia um conflito na área da sexualidade e, de forma egodistônica, ele não aceitava o conflito, porque há os que aceitam. Ele buscou uma ajuda num centro de Umbanda. Na narrativa de Lício, quando ele buscou aquela orientação naquele local, como dizia ele, como um náufrago que está buscando alguma coisa para uma orientação, ele contaria o que para ele foi dito que era um drama. E o que eu quero dizer trazendo esse caso à análise? Ele fazia uma pergunta que ele externou para o orientador espiritual que o atendeu. Por que sortilégio do destino? Eu nasci com uma fisiologia, tendo outra psicologia. Desde pequenino, dizia ele, as pessoas me chamavam de Lício, mas aquele nome não me soava bem. Eu gostava quando as pessoas, até a brincar, me chamavam de Lícia. Mas eu vou me pegar, porque eu quero destacar a função do perispírito, é ele a se perguntar, por que sortilégio divino? Ou seja, por que vontade divina? Eu nasci assim. E são as sábias palavras do doutor Bezerra de Menezes, que estava presente no momento em que esse rapaz ali chegou. Ele respondeu para Lício. E permitam que eu leia, para ser fiel à narrativa e também à resposta do grande Bezerra de Menezes. Ele diz, você tem razão em afirmar
que se trata de uma alma feminina encarcerada no corpo masculino. Tal ocorrência, no entanto, não é fruto de um sortilégio divino, senão dos códigos soberanos da vida que estabelecem diretrizes que, desrespeitadas, produzem resultados concordes com a gravidade da rebeldia. Em todas as determinações superiores, porém, o amor está presente, aguardando que o homem lhe aceite a inspiração e o comando, para que facilmente supere a pena a que se submete, em face da insubordinação perpetrada. Cada criatura é, portanto, responsável pelo rosário de suas ocorrências, do seu caminho evolutivo, como um agricultor que, possuindo uma gleba de terra, dela recolhe o que lhe faculta semear, e conforme o trato que se dá. Detalhes interessantes. Todas as vezes que fazemos algo, ali não se encerrou a nossa atividade. Há repercussões. Voltaremos tantas vezes necessárias sejam para que a gente possa recompor o quadro de desarmonia que, de forma equivocada, a gente formou. Em todas as situações, a doutrina espírita, através da reencarnação, através da lei de causa e efeito, através dessa informação, porque as coisas não se perdem. A função do perispírito, justamente, ter ali todo o roteiro de vida que aquela alma teve no seu passado espiritual e naquilo que lá na frente ela poderá ter. Muito bem. Richard Simonetti. Ele diz: importante é que não apenas conheçamos reencarnação. Conhecer por conhecer, muitas vezes não faz a diferença no nosso existir. Que diz ainda Richard Simonetti, é necessário que tenhamos uma consciência reencarnatória. Quando a gente adquire essa consciência, a gente sabe, a gente tem certeza que não está aqui na Terra a passeio. Há um grande processo que depende agora da nossa estada na Terra. Porque a gente fala muito do passado, que hoje estamos a colher o passado que a gente realizou. Mas hoje, gente, a ideia da reencarnação também nos passa isso. Hoje, estamos escolhendo o nosso futuro. Trabalhemos para adquirir essa consciência. Com essa consciência, você vai olhar para as pessoas que lhe circundam e vai encontrar, inclusive, o sentido de junto delas estar. E entender porque nessa ou não noutra família a gente está ou a gente esteve. Desafios do mundo atual. São aqueles desafios que a nossa irmã Cris nos trouxe através daquela leitura preparatória. O desafio da violência. O desafio da inversão de valores. O desafio da drogadição. O desafio da violência. Mas eu busquei, analisando, retirar o desafio de verdadeiramente sermos aquilo que dizemos ser. Ser espíritas verdadeiros. Levar ao mundo a nossa realidade espiritual. O mundo está carente daquilo que nós já temos. O espírito Bezerra de Menezes, numa fala muito bonita, através de Divaldo Pereira Franco, ele nos passaria coordenadas muito interessantes nessa mensagem. Ele diz: não obstante a ameaça de comportamentos que se anunciam com objetivos maléficos inevitáveis, os discípulos do Evangelho devem permanecer em paz. E diante dessas injunções dolorosas que se apresentam, que nós mantenhamos a flama do dever. Repetem-se hoje os dias ásperos do cristianismo, em que a mensagem de Jesus entrou nos corações dos que foram invitados para abandonarem as carnificinas humanas, para pautarem as suas ações
pela solidariedade e pelo amor. No livro Perturbações Espirituais, colhemos outras informações que são muito importantes. Misturam-se hoje interesses vis de entidades encarnadas e desencarnadas, alimentando dissensões, gerando ódios que já deveriam ter sido ultrapassados pelas relevantes conquistas nas áreas da psicologia, que demonstram os malefícios que causam a todos aqueles que lhes permitem guardar na mente o pensamento. O momento é grave. E por que é grave? Diz a mensagem, e que necessita de urgente consolação aos que sentem-se deserdados, aqueles que se sentem aturdidos com as circunstâncias afligentes que os surpreendem, nos diversos segmentos da sociedade. Hora que exige muita atenção e muito cuidado. Ante o número expressivo de lobos disfarçados em ovelhas, com vozes mansas, mas com venenosas palavras que aparentam, por outro lado, humildade, e são possuidores de uma ira incontrolável. Então, o momento é de desafio. Mas a espiritualidade superior e amiga nos convoca ao trabalho. Nos convoca que sejamos, e aí eu me lembro do Espírito André Luiz, quando ele ia visitar Zélia, teve a permissão de visitar Zélia, ele foi orientado, ao sair do mundo espiritual, que ele se comportasse de acordo com os conhecimentos espirituais que agora o visitavam. Estamos vivendo esse momento dificílimo, mas muitas vezes, conversando com pessoas amigas, eu disse, graças a Deus, estamos vivendo sim momentos terríveis, mas somos hoje visitados pelo conhecimento da doutrina espírita, que não apenas nos consola, mas nos liberta a consciência. E nos leva a pensar com justeza, diante de tudo, todo esse quadro que cada um de nós estejamos a viver. Naquele dia, na cidade de Cafarnaum, que registra isso, é de Djalma Argolo, num livro Encontro com Jesus, as pessoas haviam ido para uma festa que Herodes daria ao casamento de uma filha de um funcionário seu. Jesus, naquele dia, não fora muito requisitado. Mas ele encontrara Pedro naquele determinado dia muito pensativo, muito triste. E Jesus lhe pergunta, por que você está triste, Pedro, tão pensativo? Ah, mestre, olhando o quadro da vida, eu me sinto triste com tudo que eu estou a ver. O que me consola é a certeza da existência de um novo reino. A certeza que um dia habitaremos um reino de paz. Pedro, o que é que tu entendes na presença do reino de Deus um dia? Ser encontrado ou ser instalado na terra? Porque esse era o desejo de Pedro. Ah, mestre, eu imagino que o reino de Deus aqui na terra será realizado quando as pessoas, elas não pensarem só em si, os grandes e os pequenos se derem as mãos, as pessoas mais abastadas se lembrarem de dividir o pão com os mais necessitados. Eu imagino que o reino de Deus será instalado aqui na terra quando o governo for exercido por pessoas honestas, por pessoas justas. Quando os instrumentos de guerra forem substituídos por armas, aliás, por arados para trabalhar a terra, o cultivo da terra. Muito bem, Pedro, percebo que tu entendesses verdadeiramente o sentido do reino de Deus quando ele puder ser instalado aqui na terra. Ah, mestre, mas o que é que eu percebo hoje? Eu percebo que os legionários romanos estão atacando o povo, usufruindo daquilo que retiram do povo, e as autoridades também se locupletando com aquilo que os soldados tiram, os legionários tiram do povo. Eu percebo que as autoridades civis, militares e religiosas, elas também estão abusando do povo.
Percebo que aqueles religiosos que convivem com os teus ensinamentos, estão se perdendo por questões tão pequeninas. E agora Pedro, na narrativa, começava a chorar. Chorava de uma forma copiosa, Jesus deixou que ele se acerenasse um pouco, e quando as lágrimas se acerenaram, Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, vai ali naquele olival e me traz uma oliveira. Pedro sorri. Como posso, mestre? Por mais que eu tentasse, como eu posso trazer aquela árvore e te entregar as mãos? Aí Jesus, sorrindo, olha para Pedro e diz: enganas-te, Pedro. Já que tu não vais, eu mesma vou. E lá chegando junto da árvore, retira uma semente e traz. Mão fechada, traz a semente, abre-a. E ele diz: mas mestre, eu não vejo aqui um olival, eu vejo uma semente. Enganas-te, Pedro. Se tu pegares essa semente, se tu a plantares, se depois irrigares sempre essa semente, adubares, se tu buscares tirar as ervas daninhas que circundam esta semente, você vai ver que lá na frente, você vai ter uma grande e frondosa árvore que dará frutos lindos e opimos. E Jesus diz a Pedro: esta semente representativa nessa que aqui te trouxe, de forma semelhante eu a plantei no coração dos homens. Estou regando diariamente, até com as linfas das suas próprias lágrimas. Estou adubando. E um dia eu tenho certeza que se transformará numa grande árvore, a dar muitos frutos para a posteridade. Mas, Pedro, ainda não é tempo de colher, ainda é tempo de plantar. O tempo ainda é tempo de plantar. Parabenizo a nossa querida Sônia. Sei o quanto ela investiu nesse trabalho, nesse momento que hoje nós estamos a viver. Parabenizo a Alisson e a toda a equipe que, de forma dedicada, perseverante e acreditando, fez surgir em Recife, em Pernambuco, o primeiro ENESP, Consciência Reencarnatória. Desafio também que a gente deva meditar, levar para as nossas casas. E outra coisa, o desafio de sermos verdadeiramente espíritas, como dizemos que somos. Muita paz para todos.